Você sabe o que o seu filho está vendo na internet? A verdade é que muitos pais não fazem ideia do que realmente consomem quando estão diante de uma tela. Minha mãe, ela perdeu 2 filhos no mesmo ano, ambos em decorrência de problemas com amizades. O meu sofrimento, ele começou quando eu perdi meu primeiro filho. Ele andava com amigos, mal companhia, e foi assassinado. E aí, com 10 meses, certinho, veio a morte do segundo meu filho, que foi para a praia com amigos e lá morreu afogado. E o Lucas, eu queria proteger ele de uma tal maneira que eu achava que eu estava fazendo o melhor para ele. Só que eu estava isolando ele de tudo e de todos. Ela começou a me super proteger. Eu fui aquele que a minha mãe colocou numa bolha, que a minha mãe mais zelou e que a minha mãe buscava me afastar desse mundo. Ela não queria que eu tivesse o mesmo destino que os meus irmãos. Ela sempre buscou cuidar de mim com todo zelo e com todo carinho, né? Ela trabalhava de domingo a domingo, de uma maneira muitas das vezes estressante, onde ela não tinha tempo. Por causa disso, eu comecei a ter que ficar sozinho. Eu não deixava Lucas com amizade nenhuma. Aí comprei um celular para ele, para eu poder trabalhar tranquila. Eu falava, Lucas, tomou banho? Você vai para a escola? A sua comida está pronta? Quando você for, você me avisa. E aí foi isso, para isso que eu dei o celular para ele. Ele falou, mãe, compra um computador para mim, porque eu estava fazendo um cursinho, né? Eu comprei o computador e tudo que o Lucas pedia, eu estava ali. Só que foi um caminho que, assim, eu acabei me afundando muito. A verdade é que eu queria me conectar, né? Eu queria, de alguma maneira, ter amigos. De alguma maneira, colocar para fora aquilo que eu estava guardando, né? Eu não conseguia conversar com ninguém. Então, em busca disso, eu comecei no mundo dos animes. No começo, eu não tinha muito acesso, não entendia direito, então eu comecei com os animes muitas das vezes violentos, que envolviam toda a temática de terror. No começo foi um episódio, mas depois eu comecei a assistir 2, 3, 4, 5 episódios por dia. E meus dias eram esses. Era simplesmente maratonando animes. Eu passava horas em jogos, então não apenas isso. Em dado momento eu comecei a me envolver em comunidades de enigmas, comunidades que abordavam temáticas de creepypastas, e essa era a minha vida. Chegou um momento onde eu não vivia mais a vida real, mas eu sentia a emoção dos personagens. Eu vivia à base de jogos, eu vivia à base dos animes, tudo que injetasse emoção dentro de mim. E depois eu fui afunilando e me aprofundando. Eu cheguei nos animes com temáticas ainda mais sexualizadas, que já é uma vertente da pornografia no mundo dos animes, até que eu de fato cheguei na pornografia. E com 11 anos de idade, eu me deparei com um adolescente viciado em animes, viciado em pornografia, alguém que não saía mais do quarto e alguém cuja vida era dentro de um cômodo com vários pratos ao redor da cama, vários copos sujos. Na verdade, como eu não, assim, era uns desenhos do japonesinho, então eu não estava nem entendendo. Para mim, eu achava que ele estava lendo uma coisa assim, para se divertir, sabe? Eu não pensei que ia chegar a esse ponto. O que parecia entretenimento escondia um caminho perigoso. Aos poucos, ele foi sendo exposto e atraído por conteúdos extremos, influenciando a sua forma de pensar. Eu comecei a entrar em comunidades, em determinadas plataformas. Por exemplo, eu acompanhava muitos influenciadores da área da reflexão e da área da opinião. Então, sempre alguém que estava sempre por dentro de tudo que é informação da internet. Qual o lado obscuro que os pais não fazem ideia de que as crianças, adolescentes e jovens vivem hoje? É uma verdadeira sociedade dentro dessas comunidades. De uma coisa eu tenho certeza, se hoje eu não estivesse aqui, certamente ou eu estaria morto ou eu estaria numa fundação casa. Porque
é justamente no mundo virtual onde a gente aprende a planejar. Foram justamente nessas comunidades onde eu conheci muita gente. Gente que, desde pessoas com diversas ideologias, né? Muitas das quais defendiam a violência, né? Então, começa todo um tipo de corrupção dentro da mente. Você tem a oportunidade de falar aquilo que você não pode falar para os seus pais, que você não pode falar, às vezes, para os seus professores ou para pessoas à sua volta. E naquele momento tudo isso é muito atiçado. E dentro de mim só ia crescendo uma raiva. Aí foi que eu falei, isso não é normal, não é mais estudo não, entendeu? Aí foi que aquilo começou no meu juízo, disse, não, então, alguma coisa está acontecendo com o Lucas. Quando a minha mãe, ela fala, Lucas, vai tomar um sol, né? Ela fez com que eu pegasse uma cadeira, fosse pro quintal e ficasse ali parado por no mínimo 5 minutos durante, assim, todo dia, né? Quando ela fez isso, eu começava a ter abstinência. Eu não conseguia ficar longe das telas. E se eu estava sem o meu celular, eu começava a entrar em pânico, em total desespero, porque começou a se tornar uma necessidade para mim. Até que um dia eu falei, Lucas, foi no sábado, eu quero fazer uma faxina no teu quarto, uma limpeza. Ele falou, não mãe, não é para fazer limpeza no meu quarto tá limpo. E foi aí que eu falei, não, eu vou fazer sim. Aí eu empurrei a porta, o quarto dele estava um cemitério. Que eu puxei a cama, afastei a cama para limpar, estava um formigueiro de todo o tamanho debaixo da cama. Eu fui perdendo totalmente a minha identidade. Eu estava tentando preencher aquela dor dentro de mim. Dor que só existia ali, porque eu já não sentia mais, de certa forma, dor física. Eu dentro de um quarto, apodrecendo, fedendo, eu não conseguia mais nem sequer sentir o cheiro à minha volta. Eu cheguei ao cúmulo de passar 30 dias sem tomar banho, 1 mês sem tomar banho. Eu cheguei ao ponto de passar 3 meses sem cortar o cabelo, porque para mim nada mais fazia sentido. Eu não tinha mais motivos para estar vivo. O fato de Lucas ter crescido nos caminhos da fé e de sua mãe o ter isolado do mundo não o impediu de ser atingido pela depressão. O que fez ela tomar uma decisão. Eu sabia tudo da Bíblia, o que me perguntasse eu dominava, conhecia X, D, I, B, I, tudo. Só que aquele não era o meu mundo. Né? Eu chegava na igreja e eu já estava ali pensando em que eu ia fazer quando eu chegasse em casa, totalmente desconecto daquele ambiente. Aí foi que eu me ajoelhei e fiz uma oração a Deus. Eu disse, Deus, eu não vou aceitar isso. Eu queria uma mudança no meu filho, porque eu não estava sabendo. Eu falei, Deus, me dá sabedoria, que eu dei tudo o que ele queria e não dei tudo o que ele precisava. Eu estou querendo fazer o melhor para meu filho, mas eu não estou fazendo. Foi quando eu reconheci que eu precisava ir para o altar. E aí eu me lancei, fiz um voto. Eu entreguei a Deus o meu medo. Entreguei a Deus a minha confiança. Né? Entreguei o meu filho nas mãos de Deus. E foi aí que entrou aquela alegria dentro de mim. Aquela certeza. E foi quando eu cheguei, bati na porta. E ele falou, o que é, mãe? Quer falar o que comigo? Depois de muita insistência da minha mãe, depois de ela ficar muito em cima de mim, eu fui com ela. E eu me lembro que, assim, acabou aquela reunião e eu tinha ficado sozinho. E o que mais me marcou foi que um obreiro do FTU, um dos conselheiros, ele foi conversar comigo. Não ironicamente, aquele obreiro começou a conversar comigo sobre tudo que eu gostava. Ele me trouxe para perto. Eu que me senti excluído do mundo, pela primeira vez eu estava sendo incluído em algum lugar. E eu comecei a querer ir para o FTU. Eu comecei a ter esse desejo. E de pouco em pouco, toda aquela fissura, todo aquele desejo que eu tinha de estar nas telas, foi passando e sumindo, né? Mas o vício na pornografia continuava. Foi quando eu tomei a decisão de me entregar para o Senhor Jesus de fato e de verdade. Eu comecei a me libertar. Eu comecei a participar do encontro com os adolescentes e eu comecei a me limpar de tudo isso. Eu comecei a sofrer uma higienização na minha mente. Aí eu vi que meu filho começou a mudar. Dia após dia estava mudando. Foi quando eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu decidi que eu estaria disposto a abrir mão de qualquer coisa para receber o Espírito Santo. Porque eu entendi que eu era vazio. Foi quando chegou a fogueira santa do Val de Jaboque, a fogueira santa da troca de espírito. E eu comecei a
colocar Deus como propósito da minha vida. No dia que eu subi no altar, eu entreguei tudo. Eu deixei o Lucas que via pornografia, o Lucas que era viciado em animes, em jogos, o Lucas tímido, o Lucas depressivo, o Lucas ansioso. Eu deixei toda aquela coleção, né? Eu deixei tudo aquilo que eu era. Mas mesmo eu me entregando, mesmo eu me derramando, eu correndo atrás, eu não recebi o Espírito Santo. Foi quando eu fiz uma oração. Senhor Jesus, por favor, me mostra o que está faltando que eu entregue ou o que está faltando eu ser para receber o teu Espírito. Foi quando, naquele exato momento, eu recebi uma notificação. E era um vídeo do Bispo Renato falando, né, que a idolatria não era sobre você ter uma imagem na parede, mas que a idolatria, na verdade, era você amar algo acima de Deus. A idolatria, ela não começa no altar de um ídolo, começa no coração da pessoa. Você pode até amar a Deus, você pode frequentar a igreja e mesmo assim ser controlado por algo que não é Deus. Honestamente, eu fechei aquele vídeo, eu falei com Deus, meu Deus, eu não tô entendendo. Foi quando eu olhei pro celular e eu vi que até o wallpaper do meu celular era do personagem que eu mais amava. Porque eu vi que eu idolatrava os animes. E eu entendi o que me faltava, que era justamente entregar o meu amor por aquilo. Foi quando eu tomei essa decisão de abandonar. E foi ali, orando para ir dormir, que eu comecei a conversar com Deus. E ali eu me derramei. E eu me entreguei até a última gota. E dali eu tinha certeza de uma coisa. Ou Deus descia na terra, ou eu subia para o céu. Mas dali eu não ia sair sem o Espírito Santo. Porque eu não aceitava mais aquilo. Eu fui sincero com Deus. Sinceramente, Senhor Jesus, eu não sei viver sem o Senhor. Eu estou cansado, Senhor Jesus, de simplesmente estar aqui. Eu quero conhecer o Senhor. Eu busquei a minha vida toda sentir algo. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu não senti nada. Eu simplesmente tinha certeza. Eu simplesmente tinha paz. E naquele momento eu tinha sido completo. Mas de uma maneira que eu nunca imaginei. O Lucas tímido, que não falava nada, hoje eu falo até pelos cotovelos. Hoje eu não estou mais na FTU, eu fui graduado, hoje estou na FJU. E hoje eu busco ajudar outras pessoas da mesma maneira como eu fui ajudado. A importância do Espírito Santo é tudo na vida do Lucas. Foi uma mudança radical na vida dele. Mudou tudo. O que eu mais quero te falar é que eu realmente te amo. Eu agradeço demais a senhora. A verdade é que se naquele momento que a senhora viu a minha situação, se a senhora não tivesse corrido atrás, talvez hoje eu já não estaria aqui. A senhora se deixou ser usada por Deus. Porque mesmo diante dos problemas, das diversidades, mas a senhora fala isso-me aqui para Deus. E é isso que eu mais admiro na senhora. Ai, amém.